Salve, salve galerinha, Léo Andrade aqui na área novamente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem e hoje, dando sequência à nossa série Conhecendo o Angular, vamos abordar o tema exibindo dados. É isso mesmo, pessoal, nesse vídeo vou abordar o tema exibição de dados aí no Angular, onde eu vou mostrar algumas maneiras de trabalhar com dados, né, de fazer os dados aparecer na tela. Também vou mostrar o ngFor e o ngIf, que é muito útil aí dentro do Angular, tá? Mas antes de seguir com o vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, mas vamos ao que interessa, vamos ao vídeo prático? Bom, então abrindo aí o Visual Studio Code, eu já deixei aqui o npm start rodando, tá? No qual nossa página está sendo mostrada, como nós deixamos no último vídeo. Tá? Eu fiz uma coisinha aqui que vocês podem perceber que é o que? Eu tirei o arquivo CSS e o arquivo spec, o arquivo de teste. Só para ficar mais claro para vocês aí, tá bom? Beleza, então hoje eu tenho esse código aqui, né? Eu tenho o meu primeiro componente aqui, ok? O que eu vou fazer? Eu vou pular uma linha aqui, tá? Vou criar uma nova div, só para separar aqui, tá? Ok? E eu quero fazer o quê? Eu quero mostrar num H4, eu quero mostrar um título aqui, ó. Tá? Tudo bem, mostrou o título, mas eu quero que esse título ele venha de uma variável, que essa variável, o nome já diz, né? Ela vai mudar, ela vai variar. E aí eu declaro uma variável aqui, ó, no component, no arquivo TypeScript. Então eu vou vir aqui, ó, e vou chamar uma variável de meu título. E vou escrever alguma coisa. Exibindo dados através de uma variável. Ok? Legal. Agora, como é que eu faço para pegar essa variável aqui e mostrar na nossa tela? Porque até então só está mostrando aquele textinho que eu coloquei. Vamos lá. É dessa forma aqui, ó. Volta para a página HTML. Vou apagar esse carinha aqui. E eu tenho que usar chaves, ó. Então abre chaves 2 vezes e fecha 2 vezes e coloca o nome da variável entre essas chaves. E aí dessa forma ele vai interpolar com aquela variável lá. Eu salvei já, ó. Se a gente for, ó, já está aparecendo o que foi escrito lá naquela variável que nós definimos aqui, ó. E se eu vier manipular alguma coisa aqui, se eu colocar, vou colocar os pontos de exclamação aqui, ó, automaticamente ele já atualiza para a gente, tá? Então, é bem legal por isso. Uma outra coisa legal, eu vou colocar um parágrafo aqui. Se eu colocar aqui, ó, entre essas chaves, né? Eu colocar aqui, por exemplo, uma soma, vendo? Números mais o outro número, ele já faz a soma para a gente, ó, também. Ele calcula e só exibe o resultado. Tá vendo que legal? Então, dessa forma, a gente consegue entender que se a gente pegar aqui e definir dois textos, ó, texto 1, e vou colocar um texto qualquer aqui, ó, olá, tudo bem? E vou colocar um texto 2, uma outra variável, né, chamada texto 2, vou colocar assim, ó, como vai? Ou seja, declarei duas variáveis, né, cada uma com um texto específico. Se eu vier aqui, ó, na página HTML, e colocar assim, ó, o nome da variável 1, que é texto 1, mais texto 2, ele vai concatenar o conteúdo das duas variáveis. Viu que legal? E eu também posso fazer assim, ó. Por exemplo, vamos pular a linha aqui, parágrafo. Posso também colocar assim um texto. E aí, galerinha, e acrescentar o valor de uma variável. Por exemplo, texto 2 aqui, ó. Tá? Então, ele vai pegar um texto normal e, na sequência, você coloca o valor da variável, né? Então, um texto fixo, né? Um texto estático, que é o e aí, galerinha, e, na sequência, o conteúdo da variável. Como vai? Tá? Então, a gente consegue manipular dessa maneira. Tá? Existe uma outra forma também, que é utilizando o retorno de um método. Então, vou colocar aqui, ó. Vou pôr mais um BRzinho aqui, ok? E mais um parágrafo. Só para ficar mais, né, visivelmente um pouco melhor, tá bom? Aqui no nosso TypeScript eu vou vir aqui e vou criar uma função. Gera texto, ok? E vou falar que ela vai retornar um texto qualquer,
ok? E aí lá eu vou chamar exatamente essa função aqui, ó. Olha que legal. Deixa eu salvar já. Aqui, ó, eu vou fazer da mesma forma. Aqui entre as chaves eu chamo a função, ou seja, gera texto. E aí ele vai, chama a função, e como a função retornou um texto, ele mostra o texto, né? Retornou uma string, ele mostra o texto dessa string aí na nossa tela. Legal. E se eu tivesse um objeto, como é que eu faria? Então vamos declarar aqui, ó, uma variável cliente que vai receber um objeto desse tipo aqui, ó, que tem um ID, eu já vou dar o valor para ele, e tem um nome, que vai se chamar fulano. Ok? Então, tem um cliente, uma variável chamada cliente. Aqui na nossa página, eu vou colocar aqui uma div e vou colocar um parágrafo para mostrar o nome do cliente. O nome e o ID. Vamos lá, vou colocar 2 parágrafos. Como é que funcionaria? Como é que funciona, na verdade? Se eu colocasse aqui entre chaves só o nome da variável, olha o que aconteceria, ó. Aparecia dessa forma, falando que é um objeto. Você não resolveu, é um objeto, eu não consigo resolver sozinho. E como é que eu faço para acessar, então, para poder pegar os valores? Eu tenho que acessar cada propriedade daquele objeto. Aquele objeto, por exemplo, ele tem propriedade ID e propriedade nome. Então, ó, cliente.id e cliente.nome. Dessa forma, eu acesso as propriedades daquele objeto. E aí eu vou mostrar ali, ó, fulano 1, tá? Código 1 e fulano. Ok? Poderia também fazer assim, né? Ó. Ou seja, coloca tudo num parágrafo só, também funciona. Ó. Ok? Isso que é legal dessa forma aqui da gente trabalhar. Tá? Ok, eu tenho um objeto, já sei como é que eu trabalho com o objeto, mas se eu tivesse uma lista desse objeto, um array desse objeto, vamos definir um array aqui, então, ó. Então, eu vou definir uma variável chamada clientes, que recebe um array, tá? Desse objeto aqui, ó. Vou declarar ele 2 vezes. A segunda vez eu vou colocar um ID aqui, que vai se chamar Beltrano, tá? Legal, então agora eu tenho uma variável que é do tipo array, né? Um array ou uma lista, como você preferir aí, mas é um array no caso. E eu quero mostrar isso aqui, quero mostrar todos os itens, né, deste array aí. Como é que eu faço isso? Eu vou usar o for, tá? Então aqui, ó, uma div com parágrafo dentro. E aí, ó, na div aqui eu vou usar o for, ó, asterisco ng for, tá? E aqui eu tenho que colocar let item, ou seja, não, vou fazer melhor. Um cliente off no nome da variável lá que nós definimos como array, clientes, tá? Ok, então agora ele vai fazer vai fazer um loop aqui enquanto tiver clientes, tá? E aí ele vai colocar o cliente daquele momento, daquela iteração, dentro dessa variável cliente. E aí dentro desse parágrafo, eu vou fazer algo igual ali àquele de cima, que é o quê? Eu vou mostrar o ID e o nome, né? Daquela forma ali, ó, ID e o nome aqui, ó. Eu só coloquei as chaves aqui. Como é que eu faço isso? Eu tenho que usar essa variável aqui desse looping, né? Então, ó, eu tenho que usar cliente.o ID, cliente.o nome. Dessa forma, ele vai fazer o looping, vai imprimir vários parágrafos pra gente aí, ó. Tá, ó. No caso, é só esses dois aqui, ó. Vou até pular uma linha aqui, só para ficar visualmente mais fácil, ok? Legal. Já aproveitando que eu estou mostrando fora, eu vou mostrar para vocês o if. Então aqui no clientes, eu vou adicionar mais uma propriedade aqui chamada ativo, tá? Ativo. Ou seja, se o usuário está ativo, o cliente está ativo. Tá? Aqui não mudou em nada, né, porque eu não estou exibindo, mas eu quero mostrar como é que funciona o if. Então aqui no parágrafo eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar o if, ó. É um asterisco, ng if, e aí aqui a condição.
Qual vai ser minha condição? Se o cliente ali da vez, né, tiver ativo, ele mostra o cliente. Se não, ele não mostra. Ele está mostrando, tá vendo os dois. Eu vou até acrescentar mais clientes aqui, só para ficar bem claro aqui. Vou acrescentar só mais um, tá? Que é o cliente número 3, que é o ciclano, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou atualizar aqui, salvar só para ver que tá aparecendo, tá? E eu vou vir aqui e vou colocar o cliente número 2 como false. Ou seja, nesse momento, esse cliente não vai aparecer mais, porque eu tenho um if lá, ó. E é isso que acontece, ó. Tá vendo? É dessa forma que a gente pode utilizar o if, né? Tem outras formas aí, mas o if faz ou não aquele elemento aparecer na tela. Tá? Então é bem legal. A gente tem o for, que vai fazer o elemento se repetir, e o if para fazer o elemento aparecer ou não na tela. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui, clique no sininho aí para receber as notificações também. Dê seu like nesse vídeo, compartilhe aí com os seus coleguinhas, porque ajuda bastante o nosso canal, tá? Eu quero mandar uns agradecimentos aí, mandar um grande abraço aí pro Thiago, pro Douglas e para o César, e lembrar de uma coisa: Antônio, cadê o acesso? Tá? Essas são piadas internas aí do trabalho aqui em Portugal, tá bom? Grande abraço aí para vocês. É isso, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!